foco da aula é o método K-médias. Então, que tem várias versões, existem várias versões desse método. Um dos métodos é o próprio K-medianas, também, que é da mesma ideia que a gente pode fazer uma análise de centralidade utilizando a média, a gente pode fazer uma análise de centralidade utilizando a mediana também, né? Então, tem algumas variações desse método. Então, inicialmente, ele é um método já antigo, né? Ele foi proposto aí no final da década de 70, né? Quase virando para a década de 80, por a Hartman e Wong, né? Esse algoritmo padrão tem sido bastante alterado, né, digamos assim, né, e novas proposições sobre esse método. A parte de clusterização, como ela tem algumas particularidades, né, são temas de pesquisa até hoje, né? Então, é um tema muito interessante que dá para fazer muita coisa com clusterização, mesmo utilizando ideias do Caminhos, né? Então, uma ideia simples de melhorar o Caminhos, por exemplo, é utilizar estrutura de kernelização, né? Que, para quem já viu em outras disciplinas, existem alguns modelos que consideram, né, estruturas de kernel, né? Que é basicamente uma nova forma de considerar distâncias. Tá? O kernel pode ser visto dessa forma também. Então, a ideia inicial desse método, né, é primeiramente especificar o número K, quantos clusters, quantos grupos a gente vai criar, tá? E basicamente ele é um método iterativo, né? Ele vai fazendo várias iterações, né, nessa estrutura. Então ele é conhecido como K-médias ou caminhos, né? E nesse contexto a ideia é onde cada observação, né, da nossa base de dados, né, pense naquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Para qual grupo cada observação ela vai pertencer. Então, é um método iterativo, né? Tem várias iterações e vai percorrer essa busca, né? De qual observação onde cada observação vai pertencer a cada grupo. Então, eu tenho aqui uma estrutura dinâmica, né? Que é feita em R nesse pacote aqui, Animation. Tá? Coloquei um setseed aqui para ficar igual se você for rodar na sua máquina. Depois eu vou divulgar os slides, né? Tem aqui todo o código, né? Que é essa função aqui, caminhos.ani, tá? Então, aqui tem as iterações que o método ele vai percorrendo. Então, a gente vê claramente aqui 3 grupos, tá? Que foi definido aqui com 3, né? 3 centros, né? Que ele vai iniciar o método. Então, eu vou explicar o método, né? Basicamente olhando para essa imagem. Então, a gente tem aí, né, 2 eixos, 2 variáveis, que supostamente, nesse caso, aí são variáveis contínuas, né? E sorteamos aleatoriamente 3 centros, certo? Então, 3 pontos, né? Então, note que a primeira imagem, né, o ponto vermelho ele vai ser sorteado aqui, ó, como ele é iterativo, né? Vamos ver, ele vai e volta. Ó. Então, ele vai reiniciar. O vermelho vai começar aqui, ó, esse ponto aqui. Ó, né? Então, ele começa como um ponto sorteado aleatoriamente, né? Então, você sorteia aí numa estrutura uniforme, nesse caso, né, x1 e x2, né, valores aleatórios, e o ponto vermelho ele é iniciado prioritariamente aqui. Então, o que esse método faz? Então, você sorteia 3, né, o número de clusters como centros aleatórios, então, nesse caso, são 3 centros, e você vai calculando a distância de cada ponto, de cada observação, para esses centros, né? E depois verifica a observação, ela vai pertencer a um determinado grupo, onde a distância do centro até a observação é a menor possível, tá? Então, note que na hora que o vermelho ele cai aqui, né, aleatoriamente, ele já considera, né, as menores distâncias, aqui os pontos mais próximos, né, já são esses vermelhinhos aqui, ó, né? Então ele vai de uma forma interativa, ó, e ele vai, depois do agrupamento, ele vai atualizando esses centroides, né, essas médias gerais, né, esses centros. Então o vermelho ele está saindo, né, daqui que foi sorteado, né, inicialmente, e ele vai atualizando, ó. Note que ele vai mudando aqui as observações, ó, tá vendo? Então pegou outros grupos também do vermelho, tá? E isso acontece com os outros centroides também, né? Com os outros grupos formados. Então, vamos notar o amarelo aqui, né? O amarelo ele vai se modificando. Então, quais são as observações que vão pertencer a esse grupo, né? E o centro também vai atualizando. O amarelo começou aqui, depois ele já pulou para cá, né? Ele vai se adaptando ao centro dessa nuvem. Então, qual que é a ideia básica, né? Então, você sorteia pontos aleatórios, né? Calcula a distância desses pontos, desses centroides aleatórios, para todas as demais observações, agrupa essas observações pelo centroide mais próximo, né?
e vai iterativamente atualizando, né? E o método para quando não se tem uma mudança de observações que pertencem a esses grupos, tá? Então, é bastante interessante. Então, note que a distância que você vai utilizar, né, também vai influenciar bastante nesse método. Classicamente, se utiliza a distância euclidiana, tá? E, e também note que essa estrutura do sorteio dos centroides, né, como é aleatório, ela pode acabar viciando um pouco o método, tá? Se você sorteasse outros pontos aleatórios de início, o método poderia ter um resultado diferente, né? Então é muito comum, não lembro se nesse código tem, não, nesse aqui não, né? Mas os códigos padrões de implementação do caminhos, né? Você tem um argumento de inicialização de centroides. Então você, quantos centroides você vai inicializar na sua implementação? Então, no lugar de você sortear uma única vez centroides aleatórios, você sorteia vários deles. Tá? Depois eu vou voltar um pouquinho nesse slide, né, para a gente tirar dúvidas de como o método funciona. Não sei se a explicação ficou tão clara, mas, né, eu vou passar os outros slides. Depois eu vou voltar nesse slide, que ele está, né, dinamicamente ali acontecendo, né? E depois a gente, se alguém tiver algum tipo de pergunta, pode fazer por áudio, tá? Que eu não estou vendo o chat. Mas depois eu vou voltar Eu, nessa imagem e comentar um pouco mais sobre as dúvidas. Pode falar. você falou que ele sorteia esses centroides e daí então ele vai fazendo ó, interativamente buscando os agrupamentos, né? Isso. A gente pode determinar quem são esses centroides? Pode determinar também, né? Mas o mais ideal, né, que você não tenha, só se você tiver um motivo, né, subjetivo de análise, né, de conhecimento prévio muito forte para estar determinando isso, né? O Sim, mas ideal é que você faça aleatoriamente, porque na hora que você fala quem são centroides, isso já causa um certo tipo de viés da onde vão gerar os agrupamentos, né? Então, se tiver porque uma... imaginei uma situação assim, sei lá, um gráfico peso e altura, e eu sei que pessoas com IMC acima de 30 são consideradas com sobrepeso, vamos supor. Então, se eu Uhum. definisse que o meu um centroide, tudo bem que quando eu defino centroide, eu não defino necessariamente acima ou abaixo, né? Não, porque aí quando você define o centroide, ele vai pegar tudo que está em volta. Ele pega as Exatamente. observações mais próximas e vai iterativamente ele vai movendo o centroide, né? Veja como está, né? Até que move os centroides, né? Ele vai movendo o centroide e buscando os mais próximos. Então, note que no primeiro caso aqui do vermelho, né? Quando ele solta aqui o vermelho primeiro, ó, esses grupos não estão, esses pontos. E aí eles vão, né? Acabando sendo envolvidos nesse agrupamento, porque nesse caso aqui, com o centroide agora atualizado para cá, esse ponto aqui, né, ele está mais próximo do vermelho, né, no final, né, do que do amarelo. Então ele vai atualizando, sempre pega a região mais próxima, tá? Então é pela distância mínima mesmo, dado essa estrutura dos centroides. Se você tiver um argumento, né, muito forte de conhecimento prévio dos dados para estar definindo quem são esses centroides, até é justificável, mas o ideal é que você sorteie aleatoriamente para estar se eximindo, né, dessa parte subjetiva da análise, né? Então, e o ideal mesmo é que você sorteie um número de centroides alto, né? Então, geralmente, né, na prática, a gente sorteia 20, 25 centroides para estar inicializando o método, né? Claro que vai depender também da, do tamanho da base de dados, né, da máquina que você tem disponível, mas para uma base de dados padrão, né, 20 centroides, 25 centroides já é o comum, né, inicializar, né, aleatoriamente, para estar se eximindo aí desse vício que pode ser causado na hora que o algoritmo inicia, né? Então note que aqui teve um certo vício, né? Porque eles são, por mais que o vermelho, né, ele seja sorteado aqui, né, inicialmente, você tem que o verde foi desse lado e o amarelo aqui para baixo também, né? Então tem esse certo vício. Se você sorteasse os três muito próximos, né, o algoritmo ia demorar um pouco mais para mais iterações, né, para convergir, mas também a configuração poderia ficar um pouco diferente, né? Por isso que é ideal que sorteie vários pontos iniciais. Mais perguntas? Ficou claro, Renan? Sim, sim, eu entendi. Então, nessa ideia, assim, né, se tiver uma justificativa de conhecimento prévio, né, bem plausível, é possível, né? Você
E, inclusive, né, como é um método muito simples, então tem várias instâncias, vários métodos de inicialização, né? Então ele é bastante modificado nesse contexto, né? Então você poderia, né, um trabalho mais profundo de análise aí, né? Verificar em algum momento onde os dados têm uma certa maior variabilidade, né, região de variabilidade, e propor os centroides próximos ou longe dessas estruturas de alta variabilidade, né? Então definir regiões onde você vai sortear esses centroides, né? Então o método ele é bastante modificado nesse contexto. Então se você procurar artigos científicos e outras propostas de caminho, você vai achar várias coisas, né? Que é um método simples e que é fácil de implementar. Eu vou utilizar devido o semestre emergencial, né, suplementar. A gente não tem tanto tempo para ficar, né, fazendo código. Hoje eu vou mostrar um pouco de código aqui, mas para implementar tudo zero é um pouco demandaria um pouco mais de tempo, né? Se a gente tivesse sala de aula, a gente ia implementar esse método é bem interessante de ser implementado né, desde o início, né? E fica também como uma proposta de desafio aí, quem quiser fazer a implementação da sua própria função, caminhos, né? E quiser me mostrar depois, né, a gente pode colocar aí um pontinho a mais, né, nas próximas avaliações, tá? Inclusive vai ter um outro exercício aqui, que esse é um pouco mais árduo, né? E que se alguém fizer também vai levar, só que aí nesse caso é o primeiro que fizer, tá? Nesse quem fizer a implementação do caminhos sem utilizar a função, utilizar algum pacote, né, eu já considero algum ponto a mais, né? Vou colocar assim, né? Um ponto a mais na próxima avaliação ser entregue, certo? Então, assim, se tirou 8 na avaliação, fica com 9 depois, né? Para o caminhos, tá? Essa outra eu falo mais para frente dos slides. Depois eu vou voltar um pouco mais nesse slide para a gente conversar um pouco mais. Tá claro, né? Tem a ideia, você tem a ideia de como o método funciona, mas a gente percebe, então tem distâncias, né? Tem uma estrutura estatística muito forte nisso, né? Então, necessariamente, a gente tem como visualizar esse método, né, de uma forma mais matemática, certo? Então, note que eu tenho aí os centroides, né, os grupos, né? E o número de centroides vai ser igual ao número K pré-definido. Então, no caso anterior, K era 3 e tínhamos 3 centroides. Então, seja C1, C2, os centroides, né? Nesse caso, os conjuntos, né, contendo os índices, né? Então, aqui é o conjunto inteiro, né? De cada cluster, então eu vou ter aqui C1 e CK, né? Os centroides vão ser definidos por uma média depois, né? Então, nessa estrutura, inclusive, acho que até aqui essa média, né? Vai ter que mudar aqui depois. Então, né, para essa estrutura, a gente tem aqui, né, K centroides, né? A gente tem uma medida de variação dentro de cada cluster, né? Então, tem aqui 3 grupos, e eu vou ter uma medida de variação dentro de cada cluster, né? Ou seja, note que a variação aqui ela vai diminuindo, ó, né? Então ela começa, claro que em algum momento ela pode aumentar, diminuir um pouco, mas de uma forma geral ela vai diminuindo, porque a média ela vai ficando mais ao centro dessa nuvem, né? Então a distância média de cada ponto até a média geral, distância quadrática média aí, né? Essa variabilidade ela vai diminuindo conforme as iterações vão aumentando. Então a gente tem aqui esse W de CK é uma medida de variação dentro de cada cluster, tá? E eu posso ter uma variação total, né? Que é a soma da variação presente em cada um desses grupos, tá? Então, qual que é a ideia do método Caminhos? Ele quer minimizar toda essa variabilidade aqui, né? Ou seja, definir os melhores centroides, onde que, na hora que a gente vai analisar toda a variação dentro dos clusters somadas ao mesmo tempo, né? Ela seja a menor possível. Eu quero minimizar esse W de C. Então, eu tenho W de CK, que é a variação dentro de cada cluster, né? O cluster, vamos imaginar, K igual a 3, né? Nessa estrutura. E depois é a soma da variação para esses 3 casos, né? Então, quanto tem de variação no primeiro, mais quanto tem de variação no segundo, mais quanto tem de variação no terceiro. Né? Isso vai dar variação total dentro dos clusters. E eu quero minimizar toda essa estrutura. Então, na hora que eu quero minimizar toda essa estrutura, né, eu estou necessariamente procurando os melhores centroides, né, que se adequem mais aos dados, né, no contexto de que toda essa variabilidade geral seja a menor possível. Tá? E a gente tem aqui uma ideia de como que essa matemática funciona. Então, se a gente olhar nessa estrutura, né,
E a gente tem o, o módulo, né, de xi menos xi', né, a norma, né, ao quadrado, que seria a própria distância euclidiana, nessa estrutura. Então, o que a gente está fazendo? Está calculando a distância euclidiana de todos os pontos com relação a todos os outros pontos, né? Então, nessa estrutura aqui, o indicador de CI, né, pertencente ao grupo K, né? Então, são K grupos, né? Então, vou pegar, assim, todas as distâncias entre pontos 2 a 2, do primeiro cluster, do segundo e do terceiro, tá? E vou estar somando isso. Só que na hora que eu somo, eu estou pegando a distância da observação 1 para 3, por exemplo, né? E da 3 para 1, né? Que eu estou somando aqui sempre para os dois casos, tá? Então tem que descontar esse meio aqui nessa estrutura. Então na hora que a gente faz isso, né? Essa passagem aqui de meio, né, para essa estrutura, né? Aqui vai ser aqui, na verdade é a média, tá? É a média geral do centroide, né? Você consegue colocar isso como um somatório geral de NK, certo? Isso é uma matemática que demanda um pouquinho de tempo, né? E o desafio de mais um ponto para a próxima atividade é exatamente fazer a passagem dessa formulinha aqui, né, para essa aqui onde aparece o NK. Um livro que vocês podem consultar é o Elements of Statistical Learning, que é referência, uma das referências que a gente está utilizando no curso, né? Então ele tem uma seção nesse livro sobre caminhos, onde ele faz um pouco da matemática, tá? Então só troca esse xi aqui, né, linha, pela média, né, para todos eles. Então, nessa estrutura, esse W de CK, né, ele pode ser visto como essa ponderação aqui, né, do tamanho de elementos que tem em cada grupo, né, vezes aí essa variabilidade dentro de cada grupo, né. Então, é ponderado aí pelo tamanho do cluster, tá? E uma vez que eu somo toda essa estrutura, né, eu vou somar aqui, então, vou imaginar aqui para o cluster 1, né, eu vou ter N1, né, e essa estrutura aqui para o cluster 1, depois N2, que é o segundo cluster, quantos elementos tem no cluster 2, e essa estrutura aqui para o segundo cluster, e assim por diante, tá? Então, para essa estrutura, né, somando tudo isso, a gente tem uma medida geral de variabilidade dentro da nossa clusterização feita, digamos assim, né, para um K fixo. Isso é muito importante porque pode ser um critério, né? Esse mínimo valor de K, ele pode ser um critério de qualidade para o nosso caminhos, né? Independente da distância que está sendo utilizada, independente do K que está sendo utilizado. Isso é muito bonito, né? Isso é bastante interessante. Então, nessa estrutura, né? Aí a gente tem alguns problemas aí, né? Não dá para resolver esse problema de uma forma fácil e precisa, né? Visto que há K, né, K vezes N, né? Formas de particionar as observações. Né? Então, por isso que tem um algoritmo, que é o algoritmo de uma forma mais iterativa, né? Ele busca encontrar um ponto ótimo, né, dadas as observações, né? Seria um ótimo local, uma solução muito boa nesse caso, porque ele vai ficar, né, preso às observações que você tá analisando, né, a fim de, com esses passos. Então, a ideia que eu tinha mostrado naquela figura iterativa, né? Então, selecione aleatoriamente K valores iniciais, né, como centroides iniciais, né, e vai repetindo esses passos. Então, na hora que você for, se você quiser implementar um método, né, por sua conta, né, você pode seguir esse algoritmo aqui, né? Então, seguir os passos até que nenhuma observação mude de grupo, tá? Para cada um dos K grupos, calcule seu centroide, né? Então, necessariamente, o passo zero são os valores iniciais do centroide, né? Que é o vetor de médias das P variáveis, né? Das observações do cluster. Então, vamos voltar um pouquinho lá, né, nessa imagem aqui, né? Então, esse centroide aqui, quando ele vai sendo atualizado, ó, o que vai ser? Como que é a atualização dele, né? É o centroide médio, né? Que eu vou considerar as observações que estão naquele centroide, então só esse grupo aqui, né? Que ele vai sendo atualizado, mas a média em x1 dessas observações e a média em x2 dessas observações. Então, ele vai andando aqui, né? Uma média, nesse caso aqui, P igual a 2, né? Tem duas dimensões no nosso grupo. E isso independente, eu posso ter, né, P igual a 50, P igual a 100, né, várias dimensões aí, né. E atribuir a cada observação um cluster cujo centroide seja mais próximo, né. Então aqui o tradicional uso de distância euclidiana, mas a gente pode utilizar qualquer uma das distâncias, ou outras distâncias, né, existem vários tipos de distância que a gente pode estar utilizando, né.
Então, nesse caso, como o algoritmo K-médias, né, encontra um ótimo local, né, ao invés de um ótimo global, então os resultados obtidos irão depender, né, das atribuições das observações dos clusters iniciais. Então, é nesse caso aqui que também é importante a gente gerar vários pontos iniciais, né? E também a escolha do K não é uma tarefa simples, né? Que a gente estava comentando, né? Então, existem vários métodos de como selecionar o K. Então, já vou passar toda a teoria aqui, depois a gente vai para a máquina, né? Vamos ver até onde eu vou. Talvez a aula se estenda um pouquinho até as 4, mas, né? Até depois das 4, mas quem quiser, se tiver compromisso depois das 4, fique à vontade para sair, né? Depois das 4, que a aula vai estar sendo gravada. Então, esse método é um dos métodos mais conhecidos para estar selecionando a melhor clusterização, digamos assim, né, que é conhecido como método elbow, né? Esse elbow aqui ele pode ser traduzido como cotovelo ou joelho, tá? Que é a ideia de fazer essa dobra, né? Tanto o cotovelo e o joelho dobram, né? Tá nessa estrutura aqui, que tem essa ideia de dobra, né? Então, de cotovelo ou joelho. Então, é um dos métodos mais utilizados para estrutura de definição de quais melhores clusters, melhor clusterização. Ele pode ser aplicado em outros métodos de clusterização além do caminhos, né? É mais comum ser aplicado ao caminhos, da simplicidade, mas você pode estar aplicando em outros métodos também, tá? Então, basicamente, consiste em analisar a variância explicada do número de clusters, tá? Então, essa variância explicada, existem várias métricas que você pode estar considerando o que seria uma variabilidade explicada, né? Mas o mais comum, né, é a gente denotar essa variabilidade explicada, né, pelo total de variação dentro dos clusters, aquela soma, né, aquela soma de cada um dos nossos ponderado pelo tamanho de observações que estão presentes dentro desse cluster. Tá? Então, aquele WC, né, que eu comentei com vocês, como uma medida de qualidade, então a gente vai buscar o mínimo, né, dessa estrutura. Então, quanto menor, melhor. Né? Então, necessariamente, a gente percebe, né, que em algum momento, né, por isso que é o método Elbow, né, em algum momento, essa variação ela vai ficar muito constante, né, independente do número de grupos que você coloque ali. Então, é na estrutura, né, a gente vai selecionar vários possíveis tamanhos de grupos, né, número de grupos, então K igual a 2, K igual a 3, até 10, por exemplo, né, e vai verificando como que esse WC ele é avaliado nessa estrutura. Tá? Então, a ideia básica é que os primeiros clusters vão conter muitas observações, tá? E possivelmente alta variabilidade. Né? Em algum ponto crítico, essa variação ela vai cair drasticamente. Tá? Isso vai gerar um ângulo num gráfico, né, de K, o valor K pelo WC. Tá? E aí é nesse ponto que a gente vai escolher o melhor cluster. Tá? Então, a ideia do método, né? A gente tem nessa estrutura a aplicação do algoritmo. Né? Então, por exemplo, o algoritmo caminhos, não necessariamente tem que ser o caminhos, pode ser qualquer outro método. Variando o número de cluster, né? Esse 1 aqui é ínfimo, né? Ninguém vai clusterizar com um só, mas você pode calcular para ter uma ideia da variabilidade total dos dados, né? Mas começando geralmente em 2, de 2 até 10, por exemplo. E para cada K a gente vai calcular esse WC. Tá? Vou mostrar no R como a gente faz isso. E a gente vai traçar uma curva, né? De WC de acordo com o número de clusters. Tem um exemplo no próximo slide. E a localização de dobra, né? Que seria o cotovelo ou o joelho aí do gráfico, né? Que é a estrutura elbow, né? É considerado como o melhor indicador do número de clusters. Tá? Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui o número de clusters gerados, né, que foi até calculado por 1 também, né, que está nessa referência. Tem a variabilidade total aqui, né, essa soma total de variação dentro dos clusters, né, e isso vai caindo, tá? Até o momento que cai drasticamente. Certo? Então, aqui ele ainda cai, né? A ideia é que vá caindo quanto mais a gente particione o número de grupos, né? Mas aqui ele cai drasticamente. Então, esse caso aqui seria o elbow point aqui, né? O ponto de melhor clusterização seria 3 grupos aqui, certo? Note que, por mais que esse método ele é muito interessante, a ideia dele é simples, né? Muito aplicado, ele tem um certo tipo de subjetividade, né? Porque nem sempre o nosso gráfico é tão bonito assim, certo? Ali ficou claro que tem um cotovelo ali, né? Que é naquele ponto ali caiu bastante, né? Então, quando a gente estava aqui de 2 para 3, já caiu bastante, e de 3 para 4 já não caiu muito, tá? Então, como nessa estrutura
a gente tem uma subjetividade envolvida na análise de gráfico, né? Também a gente tem métodos, né? Propostas, trabalhos mais recentes, né? E várias modificações de como encontrar esse ponto, né? De uma forma mais sistemática, além de olhar o gráfico. E existem outros tipos de método, né? Então, como a gente vai... Nossa disciplina aqui não é uma disciplina só de técnicas multivariadas, né? A gente vai dar uma pincelada em algumas coisas, né? Aqui eu vou mostrar só o método Elbo para vocês, vou fazer a implementação. E existem outros métodos que são interessantes também, que é a silhueta média, que não é um método complicado, mas que é um pouco menos utilizado que o método Elbo, de uma forma geral, que é um método um pouco antigo até, né? Do Milligan e Cooper, 85, né? E a estatística de gap, que é do Bichirani do Haste, né? De um artigo de 2001, que também é um método bastante interessante. Então, existem outras alternativas e, decorrência à limitação do curso, né? De tempo do curso, a gente vai ver só o método Elbo, a implementação dele. Tá? Então, fica as referências, né? E depois uma revisãozinha aí da aula desses artigos que a gente comentou. Esse aqui é o Hartigan, né? 79 é quando foi introduzido aí o Caminhos, né? Historicamente.